Fala aí, família, muito bom dia, boa tarde, mano, nosso querido vagabundo sem ideia, Pernaia. Vamos para mais um vídeo, hoje um vídeo mais tarde, saindo um pouquinho, a hora do almoço, aí, pouco depois da hora do almoço. No sábado, para rodar do Cartola, eu quase não consegui gravar, o OBS ficou de graça, mas felizmente estamos aqui e vamos ser bem rápido aqui, prático, tá, nessa rodada, para poder render o vídeo e sair aí tranquilo para vocês assistirem aí, beleza? Antes do mercado fechar. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, comentar e vambora. Começando pelos Golerovskis da rodada, vamos aqui a algumas opções boas para a rodada aí, né, na minha visão. Primeira opção, o Everton, tá? Do Palmeiras. O Palmeiras tem segurado SG, né? O Everton é um cara que dificilmente vai pontuar mal, né? Custa mais caro, custa 10, é para quem tem mais dinheiro. Mas enfrentando o Bahia não costuma exigir tanto de goleiros, porque o Bahia é um time que ou não faz ou faz gol, né? E aí é complicado. Mas dá para confiar nesse SG do Palmeiras. Tem que ficar de olho em notícias, não sabemos se o Palmeiras vai vir titular ou misto. Eu acho que alguns jogadores devem ser preservados, né? Tipo o Piquerez aí, que é dúvida. O Richard Rios ainda não voltou 100%, o Vitor Roque também. Até porque no meio de semana tem Copa do Brasil e dependendo de quem os times enfrentam, talvez eles poupem na Copa do Brasil. Seria o mais viável, né? Cássio contra o Vasco, tá? O Vasco é um time que depende muito do Verratti. O Cruzeiro dentro de casa, junto com o Ceará, tá 100% no Campeonato Brasileiro. São 2 jogos, 2 vitórias. Não vive boa fase o Cruzeiro, não vive boa fase o Vasco. É briga de foice? Sim. Mas o Cruzeiro ainda assim dentro de casa, apesar de não ser no Mineirão, tá? No Parque do Sabiá, o Cruzeiro ainda é o mandante, ainda tem chance de sair bem, então é pra ficar de olho, beleza? Lucas Arcanjo contra o Grêmio, pode dar certo, é um goleiro que mais tem defesa no campeonato até o momento, né? 21, mesmo sem SG, o que é bem difícil o Vitória segurar SG, ele pode ser exigido. Rossi do Flamengo é a mesma coisa. A ficar ligado aqui porque o Corinthians tem um ataque chato, né? O Gilberto e o Depay são bem chatos. Mas é um jogo com forte potencial de SG pro Flamengo, tá? Mais para baixo aqui, os dois favoritos da galera, né? Antony e Brazão, né? Quer dizer, mais o Antony, né? O Brazão um pouco mais arriscado, porque o Bragantino ele marcou gol em todos os jogos. Então, é arriscado. E a gente tem o Antony aí, né? O Inter deve vir basicamente titular contra o Juventude. Até porque é um clássico do Sul. A gente vai ter a escalação do Inter de qualquer forma. E o Juventude fora de casa é um time que não vence há mais de 5 jogos. E também não tem feito muitos gols fora de casa. Então é um ótimo SG. E fica aqui de menção honrosa, Fernando Miguel. O São Paulo vai misto para reserva, mais reserva do que misto, né? Para esse jogo, poupando alguns jogadores, visando a Copa do Brasil, também desgaste, fora os que estão machucados, né? Por exemplo, Lucas, Oscar e Caleri estão machucados e não jogam. O Matheus Alves está suspenso, o Ferreirinha também deve começar no banco. Então, é uma boa para SG, beleza? A princípio aqui a gente vai vir no gol com o Everton, tá? É uma pedida mais cara, é uma rodada bem cara, tá? Assim, né, com alguns jogadores. Mas a gente vai estar apostando no Everton, porque a gente fez um cálculozinho que a gente vai fazer aqui. Laterais, Bernabei, unânime na rodada, inclusive a porra de capitão. É um cara que tem 2 assistências já, 16 desarmes. Não sei quem que vai cair para o lado do Bernabei, tem que ver, porque a princípio o Juventude está vindo numa linha de 4 no meio de campo, onde está aí o Jadson para o lado do Bernabei, que eu não curto muito que ele perde desarme, né? Mas tem que ver se o Juventude vai vir mesmo assim. Mas, de qualquer forma, o Bernabei é muito ofensivo, então tem muito potencial. Paulo Henrique para cima dos pontas no Cruzeiro. A questão do Paulo Henrique é que vai jogar o Christian, né? O Dudu é banco, então ele perde um pouco de potencial. Escobar, Juninho Capixaba e o Wesley, todas excelentes opções. Né? O Juninho Capixaba numa ótima fase, o Wesley pegando o Depay, que tem muita perda de posse, né? Então se o Wesley conseguir fazer o desarme pode sair muito bem. E o Escobar que não precisa de ninguém nem nada, ele apenas pelo fator Escobar, ele desarma todo mundo e pontua bem, né? Ayrton Lucas aqui, alternativo.
E Diego, que vai ser o nosso lateral, tá? O motivo é simples. Para mim, o Ceará é bem favorito nesse jogo. O Ceará tem feito uma campanha bem honesta no Campeonato Brasileiro, né? Nos jogos no Castelão, o Ceará não costuma dar mole. Ele vai para cima para mandar no jogo e tá certo. O São Paulo vem numa sequência boa, não perde há muito tempo. Mas eu acho que esse jogo tá com cheirinho de Ceará ganhando, tá? Não vai tomar gol? Vai tomar gol? Eu não sei. Mas o Diego tem um fator que ele joga de volante, ele tem um pouco de chegada à frente, e esse meio de campo do São Paulo costuma perder muita bola, né? E o Diego pode sair bem nisso. Fora que ele tem chegada, ele pode dar assistência, quem sabe até marcar um gol, nunca se sabe. Então, pelo fator que ele joga no meio de campo, ele vai ter potencial de desarme por pegar os meias do São Paulo. E ele é lateral no Cartola, então ele já começa com 5 pontos, a gente vai apostar no Diego, tá? Menção honrosa aqui ao Giai, tá? Que tem desarmado bem, né? O Piquerez se jogar é uma boa, mas a gente tem dúvidas ainda se o Piquerez vai jogar, portanto, por isso que a gente tá indo de Everton, para ter um saldo de gol do Palmeiras, mas não sendo de laterais, né? Piquerez seria, obviamente, o titular, mas como eu tenho dessa dúvida, não vou apostar nele. E a gente tem aqui o Kaique Bruno, tá? Contra o Vasco, pode sair muito bem, lateral esquerdo contra o Vasco costuma dar bom. E o Mancuso, tá? Se o Barleta jogar, o Mancuso vai pegar o Barleta. O Barleta tem cedido muito para laterais direitas e o Mancuso jogaria ele como Alan pela direita. Então, nesse combate, daria bom para ele. Até o Tinga, né? Se jogar ali também daria muito bom. Vamos lá, vamos pro Zagueirovski. Tá, deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Vamos lá, zagueiros. Gustavo Gomes e Léo Pereira, uma ótima para rodada, mas ambos são caros para caceta, então fica aí, né? A fala. Vitão, né? Muito bom, tá bom para valorizar, precisando de 1,50. É um pouco mais caro, custa 8, mas vale a pena. Bruno Fux, também bem interessante. O problema do Bruno Fux é que ele joga centralizado. Então, nessa linha de 3 do Palmeiras, a não ser quando o Palmeiras é ofensivo, que ele abre o GI, que acontece algumas vezes, são poucas, a maioria das vezes é na linha de 3 mesmo, o Fux tem mais chance de desarme, mas jogando centralizado não curto tanto. Villalba tem ido bem em desarmes, tem saído bem, então pode ser interessante. Vamos ver. Léo Ortiz aqui, unânime na rodada, barato. É um zagueiro que realmente ele não entrega desarmes, essas coisas, não é o forte da casa. O forte da casa é saída de bola e consistência na zaga. Mas, visto que o Flamengo tem grande chance de SG, vamos por ele, tá? Vitor Gabriel, nossa segunda aposta. A gente vai ter escalação para saber se o Vitor Gabriel jogar. Se ele não jogar, aí a gente vai ter um problema. Mas aí a gente vai ter que ver, né? Mas assim, por que acontece? Se o Vitor Gabriel não jogar, tá? Que é algo que pode acontecer. A gente vai pro Rogel. Se a gente não tiver dinheiro pro Rogel, tá? A gente deve mudar o nosso técnico, tá? Já vou adiantar que o técnico da gente vai ser o Felipe Luiz, tá? Aí a gente tiraria o Felipe Luiz, botaria o Roger Machado, que é mais barato, e com o dinheiro aqui daria para botar um outro zagueiro aqui, provavelmente o Roger, aí a gente triplica o Inter. Eu não quero triplicar o Inter, mas se o Vitor Gabriel não jogar para jogar outro jogador, a gente faz isso. Beleza? É uma possibilidade, tá? Já tô avisando. Aí, mas na zaga, basicamente, é isso, tá? Aí pra baixo não tem ninguém muito interessante. Deixa eu só dar uma olhada. Tem o Luizão, né? Que vai jogar de lateral direito. Pode ser legal. O Jonathan Jesus, que tá barato. E o William Machado também, que tá barato. Também podem ser boas opções. Mas eu ficaria nesses aqui. Inclusive, que tá bem legal pra dar aquela valorizada pra quem tá precisando. Show? Meio de campo. Arrascaeta, unânime pra mim, tá? E vai ser o nosso capitão, inclusive. Eu tenho muita dúvida nesse capitão, ainda tem uma questão se vai ser o Arrascaeta, se vai ser o Estevão. Acho que a galera olhando demais pro Estevão, né? Provavelmente deve ser o capitão mais escalado da rodada, não sei. Mas o Arrasca, ele tem o fator casa, né? O Flamengo precisa ganhar, também não pode dar mole no brasileiro.
Meí contra o Corinthians tem saído muito bem, tá? E o Arrascaeta vive uma fase iluminada no Brasileiro. O cara já tem 4 gols e 2 assistências, então a gente vai confiar nele. Beleza? Matheus Pereira, muito forte para a rodada. Tem vindo muito bem com média básica, só que precisa de 11 para valorizar. É bastante coisa, mas ele pode conseguir, tá? O Arias, no quanto o Botafogo é legal, porque o Arias adora jogo grande, já falei isso e só se prova. Mateuzinho, nosso segundo meio campo. O Mateuzinho é uma aposta e também uma recorrência, né? O Grêmio tem tomado bastante gol de meio, tá? No ano. Então o Mateuzinho vem forte. O Vitória não tem Copa do Brasil, né? Sempre bom lembrar. E o Grêmio jogou na quinta-feira. Então o Grêmio chega mais cansado para esse jogo. O Vitória jogou na quarta, jogou em casa, não teve viagem. O Grêmio viajou, né, para jogar contra o Godoy Cruz. E voltou diretamente para a Bahia, provavelmente, para jogar contra o Vitória. Então o Mateuzinho é muito forte, é um cara que tem desarme, sofre bastante falta e finalização. Deve jogar o jogo todo, até porque o Vitória vai ter uma semana inteira de treinamentos, né, enquanto o Grêmio vai ter Copa do Brasil. Gerson, muito legal para a rodada, tá? Enfrentando aí o Corinthians. Vamos ver aqui mais para baixo. Eu vou fazer uma outra aposta nesse meio campo, tá, gente? Que vai ser o Rollheiser. Eu quero ter alguém do Santos ofensivamente. Acho um jogo interessante pro Santos ofensivo, porque eu não gosto da defesa do Bragantino. Apesar do Bragantino estar bem consistente ultimamente, o Santos precisa ganhar. O Santos não tem conversa de tipo, dentro da Vila, não. O Santos está numa fase horrível e precisa sair dela. Então, o Santos precisa ganhar esse jogo, tá? Eu acho dificilmente que o Bragantino vai passar outro jogo sem tomar gol. Muito difícil. Eu sei que o Rollheiser não entrega, tá? O Rollheiser é um cara que dificilmente entrega, né? Mas eu estou sentindo feeling nos meio-campistas do Santos. Como o Bom Tempo não vai jogar porque se machucou e escalar ele, eu vou de Rollheiser e apostar que dessa vez ele tira o dedo do cu e vá bem. Entendeu? Pode ser que dê ruim? Pode. Mas como ele precisa de pouco para valorizar, mesmo que ele vá mal, ele não me valoriza tanto e tá tudo certo. Entendeu? Mas a gente vai confiar nesse Rollheiser aí para ver se dessa vez vai, né? Enfrentando aí o Bragantino, né? Para mim, jogo pau a pau. Outras opções aqui a gente tem um Christian, e às vezes ele dá uma imitada pelo Atlético Paranaense. Você tinha que saber acertar, né? Mas ele dava essas mitadas. Danielzinho contra o Galo pode dar certo. Bruno Tabata, que ninguém tá falando, pô, é interessante, tá? Que vai jogar aí na direita contra esse Juventude. Tá de olho. E basicamente é isso aí, né, que a gente tem. Esse moleque Lucas Ferreira aqui também é bom de scout básico, né, aí a porra do. Aí o Cartola ele vai e já entrega o time porque ele recarrega tudo. Bacana. Bacana. Deixa eu só fazer uma mudança, que aqui eu vou tirar o Christian da tia posto e botar o Bruno Tabata. Inclusive, adoro Cartola, mano. Incrível. Mas enfim. Ataque. Eu vou explicar a lógica do meu ataque que vocês já viram, né? Porque pra variar o Cartola, ele spoiler as coisas. A gente vai ver de Wesley e Caio Jorge. O Wesley, eu tô com feeling nesse cara mais do que no Alan Patrick. Tipo assim, eu não falei do Alan Patrick no meio de campo, né? Esqueci até de falar. Inclusive, o Alan Patrick não tá provável, né? Ou eu simplesmente passei pelo Alan Patrick e tá aqui um foda-se gigante. Ah, não, o Alan Patrick tá provável que sou cego. O Alan Patrick também é muito forte pra rodada, tá? Só que o meu problema com o Alan Patrick, só pra explicar aqui bem rápido, é que apesar dele estar vindo bem, ele não estoura. Por que ele não estoura? Porque ele não faz scout. O Alan Patrick, uma partida ou outra, ele vai te dar um desarme, uma finalização pra fora, e aí ele faz um gol de pênalti. Todos os gols do Alan Patrick no campeonato foram de pênalti, se eu não me engano. Ele vem numa fase boa, mas eu particularmente não curto ele pra rodada. O meu feeling tá falando pra ir no Wesley. Então eu vou abrir mão do Alan Patrick essa rodada pra pôr esse meio campo. Você que vai falar, tirou o Ron Reis, botou no Patrick. Eu não tenho grana pra isso. E eu confio mais nesses caras, porque mesmo se o Alan Patrick for mal, ele vai me desvalorizar muito, diferente do Rollheiser, que, né, eu tenho uma segurança. Com relação ao ataque aqui, o Wesley tem um feeling, então vamos de Wesley. O Caio Jorge, eu quero ter alguém ofensivo do Cruzeiro,
E o Caio Jorge é um cara que vem descansado, só jogou o segundo tempo, lá final do segundo tempo, metade final do jogo do Cruzeiro que perdeu, da Sula. E o Caio Jorge, ele não precisa de gol para gerar scout, né? Ele tem gerado scout mesmo sem gol, né? Então, é muito forte. Fora que é o batedor de pênalti, né? Ele perdeu o pênalti, mas eu não acredito que isso vai fazer ele perder, parar de bater pênalti. Então, se tiver pênalti pro Cruzeiro, ele deve cobrar de novo, tá? E é isso. Facundo Torres, muito forte, mas eu não tenho dinheiro. Mas é muito forte, para rodada de uma fase bem melhor que a do Estevão. E aqui a gente vai de Estevão, né? Tem que ter uma cara do Palmeiras ofensivamente, na minha opinião. O Palmeiras vem bem forte ultimamente, então perde a 6 jogos, eu acho, se não me engano. E joga em casa contra um Bahia que oscila pra cacete, entendeu? Então a gente vai de Estevão aí. Vitor Roque seria uma boa, mas ele tá fora, né? Quer dizer, ele é dúvida pra rodada, a gente não sabe, ele não treinou ontem, não sei com relação ao treino de hoje, tem que ficar notícias. E no banco de reserva a gente vai pôr o Pedro Raul. Por que o Pedro Raul e não o Guilherme? O Guilherme, ele gera mais scout que o Pedro Raul. Show. Só que o Pedro Raul vai ter o jogo mais fácil, na minha opinião. Ah, mas é o São Paulo. Eu sei que o São Paulo tem amarrado jogos e conseguido SGs e empate, tá ligado? Mas o Pedro Raul é o cara que manda no time do Ceará. O time do Ceará joga pra esse malandro. E ele é um cara que gosta de finalizar, que gera scout, e ele tem o pênalti, entendeu? Eu não sei, o pênalti do Santos é do Tiquinho, né? E o Guilherme, apesar de gerar muito scout, a gente sabe que ele pode entregar muito ponto. Mas ele não tá explodindo ainda, porque ele não marca gol nem na assistência, né? Pode ser que um jogo contra o Bragantino o Guilherme arrepende, mano, tá ligado? Mas eu tô confiante no Pedro Raul, então por isso o Pedro Raul vem com o meu reserva de luxo pra rodada, beleza? A escalação é essa, hoje foi um vídeo mais curto, mais papum. Não tem muito o que brincar na rodada. A questão aqui do Felipe Luiz é para cercar o Flamengo num todo. Eu tô com o Everton para ter um defensor e o Estevão para ter um atacante ali do Palmeiras, para tentar cercar aí tanto o potencial de SG quanto o gol do Palmeiras, tá? O capitão ainda tenho dúvida se vai Arrascaeta ou vai Estevão, tá? Eu vou pensar bem, mas por enquanto é na Arrascaeta mesmo, como eu disse. Se o Vitor Gabriel não jogar, que é o jogo que a gente vai ter notícia, eu provavelmente vou botar o Rogel aqui, tá? E aí eu devo mutar o Felipe Luiz pro técnico do Internacional. Beleza? Então é isso, família. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!